Então, boa noite, irmãos, a graça e a paz. Mais uma terça-feira especial, nossa terça-feira teológica tem sido de bênçãos mesmo, de aprendizado, de compartilhar da palavra de Deus. E hoje o tema especial sobre o discipulado na missão, com o pastor Alisson, que é o pastor da igreja, na verdade, todas as igrejas que fazem parte da denominação das igrejas batistas missionárias. Ele hoje é o nosso convidado especial e nós nos alegramos e já agradecemos porque aceitou o convite para ministrar o nosso coração. Então, todos são muito bem-vindos. Nós iremos orar e queremos já dar início aqui ao nosso momento hoje com esse tema tão importante ao nosso coração. Vamos orar em nome de Jesus. Bendito Deus e Pai, te louvamos por esta noite, por esta terça-feira, em que nos reunimos em torno da tua palavra, na comunhão do teu Espírito, para juntos podermos aprender mais do Senhor, mais da tua palavra. Damos-te graça por cada irmão que nesta noite vai poder participar da tua bênção sobre suas vidas. Meu Deus, que possamos não apenas ouvir a tua palavra, mas queremos praticá-la. A tua bênção também pelo amado pastor Alisson, que ele possa ministrar o nosso coração, segundo o Senhor, segundo a tua palavra. Queremos receber do Senhor desafios nas nossas vidas. A tua bênção por esta noite, por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pastor Alisson, muito bem-vindo. A palavra é sua. Deus te abençoe. Bem, primeiro é um prazer, uma alegria, né, estar podendo aqui compartilhar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração durante esses 15 anos de ministério pastoral. E eu não vou dizer, porque eu também nem contabilizar, eu contabilizei certamente, mas dessa caminhada da vida cristã, né, a gente nasce em berços evangélicos praticamente, minha mãe, por parte materna, avós. Então, a gente já tinha um contato, né, com o Evangelho, com a Igreja do Senhor Jesus, e aí tivemos um percurso distorcido do caminho do Senhor durante 4, 5 anos da nossa adolescência, mas voltamos e desde lá estamos trabalhando aí para que Deus esteja nos usando. Então, tanto esse período, né, de projeto ministerial, de carreira ministerial, pastoral, como também a minha vida cristã, ela sempre foi pautada em discipulado, né, em entender o discipulado. Confesso que no início dessa carreira, a gente não pensava de forma intencional essa questão discipuladora. Então, Deus só foi despertar em nós o discipulado intencional de uns 10 anos para cá. Foi quando eu vim para Natal e comecei não só a pastorear auxiliando o pastor Toninho na igreja de Ponta Negra, como também me envolver com o pastoreio de pastores, né, que é o MAP, que é o Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas, da qual nós fazemos parte. Então, quando nós começamos a entender esse processo discipulador, o discipulado de Jesus, nós começamos a trabalhar o discipulado de forma intencional. E a ideia é justamente essa, né? A gente conversar a respeito desse discipulado e também tentar enfatizar não só o discipulado como um instrumento na perspectiva missionária, mas especialmente também avaliar a importância do discipulado na nossa vida, em especial, e no meio da igreja, né? Então, esse tema, o discipulado na missão, me chama muito a atenção. Eu creio que muitos aqui conhecem, se não todos, esse projeto, né, que a nossa Igreja Batista Missionária tem, assim como eu creio também, né, que é um projeto da Igreja Batista Shekinah, que é esse projeto missionário, esse projeto de plantação de igrejas, esse projeto de proclamação do Evangelho, de expansão do reino. E há muitos anos a gente vinha fazendo missões, a gente vem fazendo missões, e questionando, perguntando qual ferramenta seria melhor usada para esse papel, né, missionário ou missional. E aí a gente vem
vem projetando e vem pedindo ao Senhor orientação para a gente poder desenvolver. E aí a gente, nesse processo de entender o que é discipulado, a gente começou a perceber que o discipulado é uma ferramenta missionária, não é? Ou talvez a principal ferramenta missionária, porque é o texto básico que a gente usa para falar de discipulado, muitos, né, usam, e a igreja tem usado ultimamente, é Mateus 28, né, do 18 ao 20. Na verdade, até não só o 18, eu gosto de trabalhar muito a partir do versículo 16, e aí eu gostaria, se você puder abrir a sua Bíblia aí e acompanhar conosco a leitura, vai ser muito importante. Mateus 28, do versículo 16 até o versículo 20. Todos conhecem a partir do versículo 18, mas eu gostaria mais uma vez de frisar o versículo 16 e 17 também. E o texto diz assim, a partir do versículo 16 de Mateus 28. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Antes de nós apreciarmos o texto de forma detalhada, eu gostaria de fazer uma observação que me veio à mente nesses últimos dias, especialmente pensando e refletindo sobre o tema, o discipulado na missão, fazendo a ponte, pastor Valmir, com a questão da terças teológicas, né? O nome do programa, poderíamos dizer assim. E eu fiquei refletindo sobre isso, né? Eu disse, rapaz, aonde é que a gente vai encaixar o discipulado no processo teológico, né? E isso vem mexendo comigo, né? Como é que eu vou falar de uma teologia discipuladora? E até onde eu sei, a gente não tem nenhuma teologia discipuladora, como, por exemplo, a missiologia, né? A própria teologia que traz a perspectiva do conhecimento bíblico, da doutrina das Escrituras. A missiologia, ela vai trazer uma teologia missiológica, né? E o discipulado, onde é que se encaixa nisso? Né? A gente não tem, eu até tentei escrever o nome aqui, mas foi difícil de montar. A gente não tem uma discipulologia, né? A gente não tem isso. Então, uma teologia do discipulado, a gente não cria. E eu fiquei refletindo justamente sobre isso, né? A gente tem algumas teses, algumas discussões a respeito de discipulado, e é interessante a gente refletir sobre isso. E aí o que me vem à mente é que o que me justifica, o que justifica para mim o fato de nós não termos uma teologia discipuladora é porque o discipulado ele é a prática, né, da teologia. Ele é a prática da teologia. E então a gente falar de uma teologia sem o discipulado, a gente não está falando de uma teologia bíblica, de uma teologia completa. A gente está falando de uma parte teológica. Então, eu penso que a gente não criou uma discipulologia porque a própria teologia em si, ela precisa carregar o discipulado. É como se a gente fizesse a teoria sem a prática, né? A ortodoxia sem a ortopraxia. E o discipulado é justamente a ortopraxia, né? É a prática do conhecimento que nós temos. É o compartilhar, é a vida, é o viver aquilo que Jesus nos ensinou. Então, por isso que possivelmente a gente não tem uma teologia do discipulado, né? A gente já pode falar teologia, e quando a gente pensa em teologia, a gente precisa encaixar o discipulado dentro dessa teologia, né? Ou até mesmo dentro da missiologia. Então, como a gente falou, essa reflexão com relação à terça da teologia, né? E falando sobre discipulado na teologia,
a gente não pode inventar um termo. A gente tem que dizer, olha, a teologia sem o discipulado, ela fica pela metade. Ela fica pela metade, né? Porque interessante que quando a gente volta para o texto agora, no versículo 20, Jesus está dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ou seja, a gente precisa ensinar outros a guardar a teologia que Deus tem nos ensinado, né? Fora a questão de colocar em prática o ensino aí, né, essa palavra ensinar, ela dá a ideia de colocar em prática aquilo que nós aprendemos, ou passar para o outro através da nossa vida prática, né? Então, acho que a gente vai falar um pouquinho dessa praticidade da teologia, que é o discipulado, e a ordem de Jesus quando ele está vivendo esse contexto que nós acabamos de ler de Mateus 28. Que eu quero contextualizar antes de nós pontuarmos o texto. Primeiro, os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Interessante que, nesse contexto, Jesus tinha morrido, ressuscitado, aparecido a vários grupos, né, de discípulos e pessoas que confiavam e começaram a crer nele. Jesus, então, aparece, reaparece algumas outras vezes, e agora, mais uma vez, tem um encontro com esses discípulos, e aí, nesse caso, os 11, que já tinham tido encontros com Jesus. E agora eles obedecem indo até a Galileia para um monte que Jesus tinha dito, e isso já demonstra, nessa primeira ação dos discípulos, a obediência ao mestre. E aí já é uma característica do discipulado, né? Então, é a obediência ao mestre. O mestre disse, nós teremos um encontro, eu vou voltar, eu vou retornar, e quando eu retornar, quando eu estiver depois da minha crucificação ao terceiro dia, eu quero ter um encontro com vocês na Galileia, em determinado monte. E nesse momento, então, os discípulos caminham para lá, 11, é importante detalhar isso, né, porque Judas já tinha cometido, né, o ato ali do enforcamento, e aí, então, os 11 caminharam para aquele monte, para aquele lugar que Jesus tinha compartilhado, que tinha ordenado. Então, eles obedecem esse mandato, o encontro com Jesus, e vão até o monte na Galileia. Quando eles chegam lá, e quando eles veem Jesus, eles têm, esse grupo dos 11 tem duas atitudes. Primeiro, adorar. Se prostraram diante de Jesus. Reverenciaram o mestre. Alguns duvidaram, né? A Bíblia diz que alguns duvidaram. E aí eu fico pensando, mais uma vez, né, pontuando cada versículo. Primeiro, eles obedeceram porque foram ao encontro que Jesus já tinha estabelecido, obediência. Segundo, adoração, atitude de reverência, de subserviência a Jesus, de submissão, não é? E então eles se prostraram diante do mestre, reconhecendo que era o mestre. De qualquer forma, essa adoração, ela entrou aí essa questão da dúvida, né? Será que de fato é Jesus? Será que de fato é a pessoa que nós estamos realmente percebendo, crendo? E aí eles adoraram a Cristo ali, também duvidaram. Mas o versículo 18 diz que Jesus, aproximando-se deles, falou. Ou seja, Jesus não levou em consideração essa dúvida. Ou, mesmo que Jesus tenha levado em consideração essa dúvida, Jesus se aproximou deles e possivelmente essa aproximação tenha tirado qualquer sombra de dúvida, porque possivelmente eles estavam em uma certa distância, e aí, nessa distância, né, eles tinham meio que ficaram ali sem enxergar os detalhes, mas quando Jesus se aproxima, mesmo assim, Jesus teve graça para com eles e mostrou a eles quem de fato Jesus era. E quando Jesus se aproxima, no versículo 18, Jesus invoca o seu papel. É muito importante isso, né? Versículo 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
é a única, é a única, é o único registro bíblico de Jesus invocando quem ele era, ou a sua autoridade. Ele diz: toda autoridade me foi dada. É interessante que não é a autoridade me foi dada, é toda autoridade me foi dada. E aí, para completar essa abrangência, se é que é possível, quando Jesus diz toda autoridade, ele ainda diz no céu e na terra. Então, Jesus aqui mostra, de fato, o governo sobre suas mãos, um governo ilimitado, porque ele tem toda a autoridade, e no céu e também na terra. E essa é uma observação interessante. Então a gente vai caminhando e a gente vai observando alguns ensinos: obediência, adoração, conferir, né, experimentar intimamente o próprio Cristo, depois perceber quem ele é, a autoridade dele no céu e na terra, quando a gente tem uma experiência íntima com Jesus, para quebrar toda essa possível dúvida que nós temos, nós reconhecemos a autoridade dele, ele mesmo se declara com toda a autoridade nos céus e na terra. E aí, o versículo 19 é o versículo que nós mais, né, um dos versículos que nós mais citamos nas Escrituras. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, o versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. A primeira pergunta que é interessante a gente refletir é que essa ordem de Jesus de fazermos discípulos, aonde irmos, é dada por quem tem toda a autoridade. E é cumprida por aqueles que estão dispostos a obedecer, indo até onde Jesus nos chama para um encontro, adorar com reverência e submissão a Ele, e ter um relacionamento íntimo com o Mestre, com aquele que está nos ordenando a cumprir uma missão. E essa missão é fazer discípulo. Então, nós só fazemos discípulos quando entendemos quem Jesus é, aquele que tem toda a autoridade. Nós só fazemos discípulos quando temos um encontro pessoal com Jesus. Nós só fazemos discípulos quando entendemos que ele merece toda a reverência e toda a adoração. Para isso, deveremos ter um coração obediente à ordem de Jesus. Bem, por que nós devemos fazer discípulos? Porque quem tem toda a autoridade no céu e na terra ordenou aqueles que querem obedecer, aqueles que adoram a Jesus, aqueles que têm um encontro particular, pessoal com Cristo. Só esses que fazem discípulo. Nós devemos continuar, então, pensando, né? Se Jesus nos mandou fazer discípulo, quais são os exemplos que nós temos para imitar, para podermos entender o que é fazer discípulo? Depois de nós refletirmos a respeito do porquê fazer, agora a gente vai pensar como a gente faz discípulo. E aí a gente traz duas pessoas. Primeiro, o próprio Cristo. E aí eu quero convidar você também a abrir daqui a pouquinho um outro texto bíblico para a gente poder refletir. E aí eu vou aqui provocar alguns pensamentos aí. E aí eu peço para que você anote ou então faça observação, né? Porque eu penso que a gente vai ter um tempinho para perguntas e discussão. E quando eu ouvi a respeito disso, desse comentário, quando eu li, quando eu me debrucei para poder aprofundar o que eu vou dizer agora, isso mexeu demais comigo, demais comigo. Então, o primeiro personagem que eu quero propor aqui é o próprio Cristo.
Aqui é o próprio Cristo. Ele nos manda fazer discípulo, ele diz o porquê que nós devemos fazer discípulo, porque nós devemos obedecer quem tem toda autoridade, reconhecer quem tem toda autoridade, reconhecemos quem tem toda autoridade no céu e na terra quando fazemos discípulo, porque ele nos ordenou, é uma grande comissão, né? É uma ordem dele. E aí, então, a gente para e pergunta, tá bom, Jesus, o Senhor nos mandou fazer discípulo, agora como a gente faz discípulo? E aí ele olha para mim que eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz discípulo. E olhando especificamente para uma área, na verdade não só para uma ação de Jesus, mas para a vida de Jesus como um todo, eu quero despertar você a pensar o seguinte: Jesus, ele tinha um ministério público e particular. Eu peço para que você preste bastante atenção no que a gente vai compartilhar. E se você quiser perguntar, interromper, né, nesse momento, por favor, você vai abrir sua câmera, abrir o seu áudio e fazer a pergunta, tá? Então eu vou descer esse ponto, trazer o Jesus agora como modelo, e aí a gente vai começar a refletir a respeito disso. Então Jesus tinha dois ministérios. O primeiro era o público e o segundo era o ministério particular. No público, Jesus ele ensinava, pregava o evangelho do reino e curava toda sorte de doenças. A gente vê isso nos evangelhos, especialmente se você quiser depois conferir, você vai olhar Mateus 4, 23 e também Mateus 9, 35. Esse era o ministério público de Jesus. Ele pregava o evangelho do reino, ele ensinava de forma pública, ele curava, ele expulsava demônios, a gente sabe que ele fazia isso. Esse era o ministério público de Jesus. No ministério particular de Jesus, pessoal de Jesus, ele só fazia uma coisa: discípulos. Para gente que quer ser igual a Jesus, a gente precisa perceber um detalhe. Nem todo mundo, nem todos nós, podemos e temos a graça, o dom, se é que você quer pensar assim, de realizar aquilo que Jesus realizava no ministério público. Ensinar publicamente, muitos têm vergonha, né? Muitos não falam, não gostam da exposição, são mais inibidos. Cura, expulsão de demônios, né? Não é todo mundo que faz, especialmente nos dias de hoje, para você que é sensacionista. Então você vai compreender que também nem todo mundo trabalha com essa possibilidade. Então, possivelmente, nós iremos atribuir o ministério público de Jesus a Jesus. Talvez até os discípulos ou os apóstolos, que para a abertura e o fundamento da igreja, né, também têm a graça e são condicionados pelo Espírito Santo para poder desenvolver esse ministério, mas nós nem todos temos. Mas o ministério particular de Jesus, que é o fazer discípulos, Jesus atribui a todos. Aqui em Mateus, no texto que nós estamos propondo, ele não diz, pastores, façam discípulos. Ele não diz, líderes, façam discípulos. Ele diz, façam discípulos. Façam discípulos. Todos. Todos os dias. Então, ele não especifica, ele não direciona a um grupo, seja de pastor, seja de líder, seja de mulher, seja de homem. Não, ele fala para todos. Toda a igreja precisa fazer discípulos. Então, o ministério particular nem sempre é atribuído a nós, mas o público nem sempre é atribuído a nós, mas o particular é uma ordem para que todos nós façamos. Mais uma vez, ótimo, entendi. E aí eu vou ainda provocar mais a nossa reflexão. Agora eu vou pedir para você que abra a sua Bíblia no texto de João, do Evangelho de João, capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus.
Se você puder abrir, no Evangelho de João, capítulo 17. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, aqui no celular, ou no computador, que é melhor. Bem, a gente está aí, né? A gente conhece, muitos conhecem que esse texto é a oração sacerdotal de Jesus. E aí eu vou pedir para que você... Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, depois a gente dá uma pausa, e aí eu vou trazer um questionamento. Versículo 1 do capítulo 17 diz assim, a partir do versículo 1. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que o filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. Eu quero parar aqui. Quero parar aqui e te fazer uma pergunta. Quero que você preste atenção. Jesus ainda não tinha morrido. Essa oração sacerdotal é uma oração sacerdotal antes da crucificação de Jesus. Mas no versículo 4 de João 17, Jesus disse que já tinha glorificado ao Pai na terra e realizado a obra que o Pai deu para Jesus fazer. A pergunta é: qual é a obra que Jesus já tinha feito nesse momento? Só para esclarecer um detalhe. Eu sei que a gente analisar dessa forma é um pouco superficial. Mas João, o Evangelho de João tem 21 capítulos, e esses 21 capítulos vão contar a história de Cristo Jesus. E a gente sabe que todo o Evangelho começa com a história de Jesus, né? Talvez nem todos contem do nascimento, mas contam, né, do início do ministério de Jesus. E enquanto os capítulos dos evangelhos vão passando, e não é diferente o Evangelho de João, vai se passando os anos e Jesus vai se aproximando da morte. Então, se no Evangelho de João nós temos 21 capítulos, no capítulo 17, que é o que nós lemos e que está acontecendo a oração sacerdotal, Jesus já tinha vivido muitos anos, estava muito próximo à crucificação. Muito próximo à crucificação. Só que ele ainda não tinha sido crucificado. Nesse processo do capítulo 17, Jesus já tinha cumprido algumas coisas. Já tinha realizado algumas coisas. E nessa oração ao Pai, no versículo 4 especialmente, ele diz que já cumpriu uma ordem estabelecida por Jesus. A pergunta é: qual ordem, qual obra que Jesus já tinha cumprido até esse momento do capítulo 17? Eu não sei quantos estão aí no celular, mas eu gostaria que um ou dois respondesse. Se você quiser escrever, escreva. Se não, por favor, tira o seu áudio aí, eu queria ouvir você. Qual a obra que Jesus já tinha confiado, se ele ainda não já tinha cumprido, se ele ainda não tinha morrido e que Deus o chamou para cumprir? Alguém poderia me ajudar nessa reflexão? O discipulado. Será que é o discipulado? Ele já tinha discipulado outra pessoa? Sim. Aí no texto talvez nesse texto do versículo 1 até o versículo 10, possivelmente, você vê que a oração dele
não, até o versículo 8 que forma um parágrafo. A oração dele, ele está fazendo por quem? Ele está orando por quem? Me ajuda, irmã Miriam. Pelos discípulos. Ele diz, aqueles Igreja, que me né? deste. Mas pela igreja também. Show! Pelos discípulos. Isso. Legal. Alguém discorda ou alguém gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Nos ajude, por favor. Acho que pelos outros também que viriam. Ótimo. Eu acho que no versículo 6, Hã? ele diz ali bem claro, né? Revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Perfeito. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Ou seja, os discípulos, não é isso? Isso. Ótimo. Então, nesse momento, a obra que Jesus está dizendo que o Pai o confiara e que ele já tinha, né, cumprido, realizado, é o fazer discípulos. Agora vamos a uma outra reflexão. Quero agradecer aí a irmã Miriam e o irmão Edson, né? Irmão Edson Alexandre. Muito obrigado, viu? Vamos refletir a seguinte coisa. O que teria acontecido se Jesus tivesse chegado à Terra na Sexta-feira Santa, na sexta-feira que nós chamamos de Sexta-feira da Paixão? Suponha que ele tivesse sido julgado, Jesus veio na sexta-feira, chegou na sexta-feira, caiu de paraquedas, puf, chegou, tá? Aí ele foi julgado na sexta-feira, foi crucificado, como as escrituras discorrem, tivesse destruído o poder de Satanás e ressuscitado ao terceiro dia. Como a gente conhece na parte das escrituras. Ele teria cumprido a sua obra redentora? Sim ou não? Sim. Mais alguém? Que podia dizer um sim ou não? Pelos relatos, sim. Mas o problema é as pessoas entenderem aquela situação toda, né? Legal. Ótimo. Para contribuir com essa colocação do Edson, qual teria sido o resultado dessa vitória quanto à igreja? Quanto à igreja, especialmente nos dias de hoje? O que teria, humanamente falando, lógico, né? Porque a gente está aqui querendo levantar uma hipótese, tá? Então, é uma hipótese. A gente não está querendo aqui destruir toda a nossa teologia, né? A gente está só levantando uma hipótese. Jesus chegou na sexta, foi julgado, condenado, crucificado, destruiu o poder de Satanás, ressuscitou ao terceiro dia, ele teria cumprido a sua obra redentora, ótimo. Qual seria o resultado de tal vitória quanto à igreja? O que teria acontecido quanto à igreja? Pode dizer, Miriam. Aí ele não poderia subir, ele teria que ficar, porque como é que a igreja ia ser, ia nascer sem ninguém ficar pronto para isso? Como nós iríamos saber o que a gente tinha que fazer se a gente não tivesse um exemplo? Uhum. E não é um exemplo, né? É o exemplo. Então, permita-me fazer uma afirmação. Jesus tinha duas obras para consumar. Uma por meio da sua morte e outra por meio de sua vida. Quando Jesus falou, está consumado, e rendeu seu espírito, João 19:30, consumou sua obra redentora. Mas existia outra obra.
Ele teve uma obra vocacional. O propósito de andar conosco aqui na Terra é ministrar esses 3 anos, e ministrar esses 3 anos, foi a formação dos discípulos. Paramos muitas vezes para refletir sobre a obra consumada em sua morte, que é o centro do Evangelho e o coração do Evangelho, né, da Bíblia, é o coração da ceia do Senhor, é o coração do batismo. A redenção em Cristo Jesus é o coração do Evangelho. Mas nós refletimos muito pouco sobre o trabalho principal da vida de Jesus. Às vezes a gente nem sabe que existe, até a gente sabe que existe, mas a gente não valoriza o chamado vocacional de Jesus. O que a vida de Jesus tem para nós com suma importância. A gente valoriza a morte, nós precisamos valorizar a morte e a ressurreição de Cristo. Mais uma vez, eu não quero aqui tirar o valor da redenção. Eu não quero tirar o valor da redenção. Na verdade, a minha proposta, a nossa proposta é dar mais valor à obra da vida de Jesus, dos 3 anos que Jesus passou aqui, neste mundo, ensinando e fazendo discípulos. A gente reflete, e está certo a gente refletir sobre a redenção de Cristo, mas a gente perde muito não refletindo sobre a vida de Jesus. Muito sobre a vida de Jesus. Às vezes eu acredito que é porque nós queremos muito mais as consequências, permita-me, a bênção, que isso é muito natural, do que as atribuições que nós temos. Nós queremos muito mais o bônus e não queremos refletir no ônus. Nós queremos o bônus, que é a vida eterna, que é a salvação, glória a Deus, aleluia. A gente entende isso, a gente crê nisso, né? E glória a Jesus, porque morreu e ressuscitou naquela cruz por nós. Mas quando a gente recebe essa notícia, esse evangelho, essa boa notícia, a gente esquece da nossa atribuição. E se não me falha a memória, foi Billy Graham que disse que a salvação é de graça, mas o discipulado custa a vida, e às vezes a gente, sabendo que o discipulado custa a nossa vida, a gente não quer o discipulado porque a gente não quer doar a nossa vida. A gente só quer receber a salvação. Ela é de graça. Ela é de graça. Mas a gente esquece que a resposta da salvação é uma prática de vida em obediência a Jesus Cristo. E a principal ordem de Jesus foi: façam discípulos. Façam discípulos. Permita-me aqui fazer uma observação, na verdade 2. Entenda, vocês conhecem, eu sou pastor da igreja. Na nossa igreja nós temos programação de mulheres, nós temos programação de casais, né? Inclusive aqui está conosco o líder dos casais, deixa eu ver, tá? É o Ivo aqui, a Andréia, da nossa igreja. Nós temos ministérios de louvor, nós temos a EBD, Escola Bíblica Dominical, a gente tem Ministério de Crianças, a gente tem esses ministérios que nós criamos. Na nossa igreja a gente tem isso, como eu creio que também na Shekinah se tem isso. Mas Jesus não nos mandou fazer nada disso. Jesus nos mandou fazer discípulos. Façam discípulos. Quem tem toda a autoridade nos ordenou: façam discípulos. Bem, esse foi o primeiro exemplo. O próprio Jesus, eu disse que a gente usar 2 exemplos. O próprio Jesus. Sim, ainda tem uma outra observação antes de usar o segundo exemplo. Antes de usar o segundo exemplo, eu gostaria de lembrar
Queridos, permita-me pensar. Aqui não é uma tese, não é uma defesa, mas eu gostaria de pensar algo. Nós temos, pelo menos até a última informação que chegou aos meus ouvidos, nós temos 20 ou 25% de cristãos ou de evangélicos no nosso país. É uma expressão muito forte. É um número muito forte. Nós temos um bairro, na nossa querida Natal, que há alguns anos atrás foi dito, isso pelas estatísticas, se não me engano, no censo do IBGE de 2010, que era o bairro mais perigoso da capital. E nesse mesmo censo, este mesmo bairro dava a informação que era o bairro que tinha o maior número de igrejas evangélicas. Sou eu só que penso que tem alguma coisa errada aí? Como um bairro que tem o maior número de igrejas pode ser o bairro mais violento de Natal? Como pode isso? Isso é uma contradição, um paradoxo. Então, qual é o que vem na sua mente? O que vem na sua mente? Você pode compartilhar? Eu acredito que a gente fala de Cristo, a gente evangeliza, a gente na igreja é pregado o evangelho, sempre se busca pregar um evangelho realmente bíblico, né, tal. Mas hoje as pessoas não convivem mais, mesmo quando se converte alguém, não existe uma convivência, né? Se converteu, que maravilha, tal, tem aquela conversa ali, e fulano vai para casa, volta ao trabalho, à sua rotina, e só vem na igreja domingo. Eu falo isso no geral, né? Claro que exceções existem. Lógico. Mas, no geral, é isso que acontece. Então, da conversão, até que essa pessoa adquira um conhecimento mínimo necessário para transmitir algo no lugar onde ela trabalha, no lugar onde ela mora, transmitir algo de diferente para as pessoas, esse caminho vai ser muito longo. Muito longo, porque não existe convivência, não existe a transmissão pela prática. Perfeito. Ou seja, o discipulado é a grande lacuna que tem causado tudo isso, a falta do discipulado, né? Pastor, é porque, Sim. na verdade, para que haja o discipulado, haja essa convivência que Miriam está dizendo, nós precisamos investir em relacionamentos. Se nós nos relacionarmos, aí sim vai haver um aprendizado, mas um aprendizado do dia a dia. Eu não vou só pregar o evangelho, eu vou viver esse evangelho com meu irmão e vou compartilhar para ele tanto das minhas dificuldades como das minhas vitórias, e tudo isso mostrando através de Jesus. Mas se eu não me relaciono, eu não ganho meu irmão e ele não vai crescer. Muito obrigado. Eu concordo com vocês e penso que a fraqueza da igreja brasileira se dá pela falta de discipulado. E se nós continuarmos a pregar o evangelho, e a gente não pode deixar de pregar,
Mas pregar o evangelho e não dar uma continuidade nessa vida cristã, a nossa igreja vai continuar, a igreja brasileira vai continuar fazendo ou sendo uma igreja fraca, sem transformação. Sem transformação. Não vai ser uma igreja que transforma a sociedade. E nós precisamos ser uma igreja que transforma a sociedade. Mesmo que para isso tenhamos que pagar um preço alto. E eu quero aqui salientar que no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do versículo 25 até o versículo 33, Jesus diz que para ser discípulo dele é necessário amar mais a ele do que qualquer uma outra coisa. Inclusive ele diz lá, do que pai, mãe, irmãos, família, ele diz lá. Só assim a gente pode ser discípulo de Jesus. Só assim a gente pode ser discípulo de Jesus. Eu estou à procura aqui, conversando, né, e à procura aqui de um texto que está em Gálatas. Agora eu não consegui encontrar, que está em Gálatas, que quando Paulo fala que ele gerou filhos, discípulos, sentindo a dores de parto. Eu confesso que não sei o que é isso, né, lógico. Mas se bem que dizem que a pedra nos rins é algo semelhante ou superior, né, a dor. Mas o que eu estou querendo dizer é que discipular não é fácil. Fazer o que Jesus fez, doar a vida para, com a própria vida, ensinar, mostrar o caminho da verdade, isso exige de nós seriedade, doação, dedicação, compromisso, abrir mão de muitas coisas, pessoais inclusive, para poder cumprir a ordem de Jesus. E eu não quero mais me delongar, mas o segundo exemplo que eu gostaria de dar é o exemplo de Paulo, né? E é óbvio. Eu peguei uma coisa superficial, porque são muitos exemplos que nós poderíamos tirar de Paulo, né? Muitos. E aí eu peguei uma coisa meio que superficial, pelo menos eu acho que foi. Fazendo uns cálculos aqui, muito rápido, Paulo escreve 13 cartas no Novo Testamento, tá? 13 livros do Novo Testamento. Aí a gente vai dividir da seguinte forma. Nós podemos trabalhar as 9 cartas, e quando a gente chama de cartas, eu acho que os amados sabem disso, né? Fazendo essa diferença. Alguns fazem, nem todos fazem. Mas quando a gente fala de carta, é porque são aquelas destinadas à igreja, né? A um povo, a um grupo de pessoas. Que aí a gente vai lá, Romanos, Coríntios, Gálatas, bem, essas aí que a gente conhece, que são destinadas à igreja. E Paulo escreve 4 epístolas, e a gente vai fazer essa diferença porque 4 epístolas são as que são direcionadas a pessoas. Que aí é 1ª e 2ª Timóteo, que no caso vai ser direcionada a Timóteo, né? Tito e Filemão. Ele vai direcionar a pessoas. Por que Paulo vai direcionar pessoas? Porque essas pessoas conviveram com Paulo. Paulo fez discípulos. E é porque são muitos exemplos. A gente pode tirar muitos exemplos em Atos, quando Lucas registra as ações de Paulo convivendo, né, com Silas, com Marcos, com o próprio Barnabé, com Timóteo. Aí depois ele vai evidenciar isso quando ele escreve as cartas, né, de Timóteo, a de Tito, a de Filemão. No texto de Romanos, quando ele termina nos últimos capítulos, ele vai agradecer a mais de 10 pessoas ali, do tempo que ele conviveu, que ele discipulou essas pessoas, que ele teve um relacionamento com essas pessoas. Ou seja, Jesus nos deu uma ordem, e a gente chama de grande comissão, é a grande ordem, é a principal ordem bíblica, gente. Jesus, entenda no contexto, Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, vou terminar como comecei. Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, já tinha cumprido a redenção, e quando ele já tinha resgatado a autoridade de Satanás, ele chega num lugar que ele marcou, no encontro marcado, no lugar marcado com os discípulos, e diz, invocando
a autoridade que ele tem, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vocês vão e façam discípulos. Vocês vão e façam como eu fiz. Façam, doem a sua vida, se relacionem, preguem a palavra, se necessário for, com os lábios, mas preguem com a vida. É vida na vida, relacionamento. Isso é discipulado. Nós cumprimos a missão quando fazemos discípulos. E a ferramenta para a missão é o discipulado. É o discipulado. Bem, o discipulado na missão. Sem o discipulado, a missão não é realizada. Sem o discipulado, a missão não é realizada. Porque na grande comissão, na grande ordem de Jesus, é onde ele identifica a missão de forma mais clara. Ele diz: façam discípulos. Façam discípulos. Façam discípulos. Queridos, é isso que Deus tem colocado no meu coração durante esses anos. E agora que eu vi, né? A irmã Miriam me ajudou aí com Gálatas 4:19, que é fazer discípulos, né? Sentir as dores do parto, a dureza. E é isso que Deus tem colocado no meu coração. Não tem sido fácil, nem a gente fazer discípulo, até porque Jesus disse que não seria fácil de fato, e nem provocar outros o entendimento do que é fazer discípulos. Permita-me dizer, e me perdoe se eu vou dizer isso com uma certa aspereza, mas Jesus não nos mandou fazer louvor, Jesus não nos ordenou fazer eventos, Jesus não nos ordenou, fazer café da manhã, ele mandou a gente fazer discípulo. Pode ser que a gente faça o café da manhã com o propósito de fazer discípulo. Glória a Deus, aleluia. Pode ser que a gente use o louvor com o objetivo de fazer discípulo. Glória a Deus, aleluia. Mas a gente deve fazer discípulo. Essa é a ferramenta da missão. E é a principal ferramenta que a missão tem e que foi dada por Jesus Cristo. Quero abrir para perguntas, Pastor Valmir, e agradecer a todos, né, que me deram a oportunidade e o privilégio de compartilhar aquilo que está no meu coração, aquilo que eu entendo que Deus colocou no meu coração para esses amados irmãos e essa linda igreja de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então você ouviu bem a ferramenta principal no cumprimento da missão da igreja é fazer discípulos. E uma missão que parece que, de um modo geral, a gente deixa de lado, a gente começa a se envolver fazendo muitas outras coisas, que são boas também, e não são pecados por fazermos, mas fazer missão é uma ordem e que parece difícil de cumpri-la, até porque nos atarefamos com outras coisas boas, mas que não são ordenanças. E eu me lembro bem de que, quando ainda novo, eu participei desse processo de discipulado com o Marcos Bezerra, que eu acho que você conhece lá de Recife, né? E ele sempre teve essa ideia, quando ninguém falava em discipulado ainda, mas ele já tinha isso ainda há muitos anos, Então ele escolheu dentre os jovens da igreja, alguns jovens para discipular, cada um deles. E dentre esses jovens eu fui um deles, né? Então tinha outros jovens também. E ele passou muitos anos fazendo isso. Além de ser professor da escola bíblica, que era uma aula geral, mas ele tinha esse grupo particular que ele fazia, que ele investia tempo em viagens, investia em enviar para seminários, investia também em sentar, em fazer retiros só com um grupo pequeno, aí acampamentos também, acampamentos que eu digo camping, né? Camping mesmo, de barraca de camping, só para discipular e ensinar mesmo. E também, como ele tinha a facilidade
bom aluno, bom estudioso também geral, então ele aproveitava e ensinava matemática, português, física, ensinava tudo também, pegava esses garotos para apoiar também na vida. De maneira que, basicamente, todos aqueles a quem ele cuidou bem de perto, no discipulado, alguns estão no ministério, mas todos estão bem firmes no Senhor. Então, esse é um exemplo que eu tenho, porque eu vivi, né? Legal, pastor Valmir. Muito bacana. Bom, muito especial. E tenho também pensado nesse tema, esse tema é muito importante para a gente colocar em prática e saber como iremos cumprir a missão da igreja fazendo discípulos, ou seja, a prática disso aí. Como fazer tudo isso na prática hoje com a igreja, de um modo geral, que está envolvida em uma série de atividades hoje. Então, pastor Alisson, então, que sugestões teríamos para priorizar essa ferramenta principal no cumprimento da missão? Poxa, pastor, é interessante a colocação, mas deixa eu fazer uma observação antes. Eu achei interessante quando o senhor falou que ele ensinava matemática, português, né? Porque essa ideia do discipulado é realmente a gente ter uma vida cristã naquilo que a gente foi chamado para realizar. De repente nós fomos chamados por Deus para ser um bom professor de matemática. E a gente precisa mostrar a nossa vida cristã naquela profissão a qual nós fomos chamados, né? Para exercer. Então, uma vida cristã. Eu lembro de um comentário uma vez, eu esqueci agora o nome do pastor. Bem, depois eu vou lembrar. Ele compartilhando algo no período de, se não me falha a memória, de Lutero, que naquele período as pessoas diferenciavam os serviços de um bom carpinteiro, no sentido aquele que fazia cadeiras, pela parte de baixo das cadeiras. Por quê? Porque muitos carpinteiros, eles faziam as cadeiras muito bonitas por cima, pela parte visível, e não se importavam com a parte de baixo da cadeira, porque ninguém via. Ninguém via, então eles não se preocupavam. E os cristãos que eram carpinteiros, eles se dedicavam a fazer com qualidade até o fundo da cadeira. A grande diferença de um cristão carpinteiro para um carpinteiro que não era cristão era a qualidade do serviço que eles faziam. Então o camarada tem a noção, ele aprende, o discípulo de Jesus aprende que ele está fazendo não é para ganhar dinheiro e nem para beneficiar um patrão, ou seja lá quem for, mas é para a glória de Deus. E quando a gente aprende a viver para a glória de Deus, com um discipulado correto, íntegro, e uma pessoa que vive com a gente assim, a gente aprende a fazer tudo com qualidade, porque é para a glória de Deus, né? Então, eu acho interessante. Poxa, pastor, muito legal essa sua colocação, que o seu discipulador, né, o seu pastor, se preocupava com todas as esferas da vida do ser humano, né? Com todas as esferas, e para mim isso é o discipulado. Bem, mas vamos lá, eu fiquei empolgado com a sua fala, pastor. Obrigado aí. Qual é a ferramenta, né? Como é que a gente poderia, né, aplicar? Não é isso? O discipulado? Isso. A prática de como fazer discípulo na igreja contemporânea, né, onde as pessoas estão muito agitadas, com muitos afazeres, e muitos também morando distantes do convívio principal do seu bairro e tal, etc. E tal. E a prática do discipulado nos dias atuais, como a gente pode melhorar isso aí, fazer isso aí? Olha, pastor, é um grande desafio. Na realidade, na atual conjuntura, é um grande desafio. Eu quero compartilhar um pouco daquilo que nós temos vivido, né, que a gente tem trabalhado. Primeiro é relacionamento, é conviver, é buscar quebrar essa distância, esse distanciamento. E aqui eu ainda não cheguei no papel de ser presencial ou online, porque a ruptura desse distanciamento, ele pode até ser quebrado de forma online, né? Porque pessoas que não têm um contato muito próximo,
o online ajuda a nós nos aproximarmos, né? O online ajuda a nós nos aproximarmos. Mas a gente precisa compreender que o online tem o seu limite, tá? E quando o limite do online interrompe o processo da profundidade do discipulado, a gente tem que ter a maturidade de dizer, não, a gente precisa de um encontro presencial. Né? Então, aqui não é que o online não serve, ou o online é a única ferramenta, não é isso. Eu penso que a gente pode usar o online como ferramenta para aproximação, entendendo o limite do online, para depois entrar na esfera presencial. Então, a gente tem tentado viver isso, né, nos nossos grupos. A gente tem tentado se aproximar, né, ter um relacionamento. A gente está tentando quebrar esse pouco de... esses encontros de cultos. Por exemplo, antes nós tínhamos os cultos dos jovens. Né? Não estou dizendo que isso é ruim, não estou dizendo que isso é ruim. Eu estou dizendo que a gente precisa usar ferramentas para ter um relacionamento mais íntimo. Então, agora a gente está tendo encontro dos jovens, onde os jovens vão provocar relacionamentos e vão provocar também conhecimento bíblico para viver entre si esse relacionamento com Deus. A música, as outras ações, as brincadeiras, as dinâmicas dentro desse encontro é simplesmente uma ferramenta para se quebrar isso. Para se quebrar essa distância, né, esse distanciamento. Então, nos casais, nos adolescentes, na pandemia nós tivemos pessoas que chegaram novas na igreja, né? Umas que vieram, se converteram, uma conversa com uma pessoa e nos acharam via internet, começaram a assistir as lives da igreja pelo YouTube, e como a gente não podia ter esse encontro pessoal, nós entramos em contato pelo WhatsApp, fizemos pequenos grupos de 3 ou 4 com essas pessoas, para que a gente pudesse ter esse relacionamento, né? Quebrar esse relacionamento, essa distância de relacionamento, para a gente ter um relacionamento mais próximo. Então, foi essa ferramenta. Inicialmente, compartilhar daquilo que nós temos vivido com Deus, E aí eu faço duas observações aqui, para eu, pelo menos, concluir a minha resposta, pastor. E se eu não conseguir atender, por favor, me ajude. Mas as duas colocações são as seguintes. A gente precisa estar atento que antes de fazermos, nós precisamos ser. Antes de fazermos, nós precisamos ser. Eu preciso ser discípulo, para depois fazer discípulo. Eu preciso procurar um discipulador. Eu preciso ter alguém que me ama, que vai me ouvir e vai me ajudar a me aproximar de Jesus e também desenvolver aquilo que Jesus quer para a minha vida. Eu acho que a primeira atitude somos nós procurarmos discipuladores que tenham uma vida íntegra e próxima com Jesus, para que a gente possa entender. Primeiro, ser discípulo, para depois fazer discípulos. Uma das coisas, eu acho que eu já contei para você, pastor Valmir, quando eu comecei o ministério pastoral, eu tinha na minha cabeça, eu preciso ser pastoreado para depois ter a autoridade para pastorear. E graças a Deus, desde que ele me chamou para o ministério, eu não tenho um ano ou um mês sequer que eu não tenha sido pastoreado ou discipulado por alguém. Durante todo o meu período de vida cristã, no meu retorno à vida cristã, porque eu me desviei, né, até os 18 anos, então 18 anos eu retornei. Então, com esse retorno, até os dias de hoje, eu não lembro de um dia que eu não tive um discipulador na minha vida. Eu sempre busquei, principalmente no ministério. Por quê? Porque, para mim, eu só posso pastorear
com a autoridade de pastorear, se eu tiver um pastor na minha vida. Eu sigo o exemplo de Jesus, capítulo 13, no momento de Jesus lavar os pés dos discípulos. Ali tem um princípio fantástico. E Jesus disse: eu vou fazer porque vocês precisam servir e aprender a servir, como eu estou servindo. Se o seu mestre está servindo, vocês também têm que servir. Ou seja, a gente não pode mandar fazer aquilo que a gente não faz. Então, todos nós, antes de fazermos discípulos, precisamos ser discipulados. Precisamos ser discípulos. Procure-se. Eu espero que eu esteja falando uma coisa redundante, que todos aqui tenham discipuladores, sejam discípulos, né? Do pastor, de qualquer uma outra pessoa que tenha na igreja, né? Que tenha maturidade, esteja te ensinando nesse crescimento, nesse desenvolvimento da vida cristã. Essa é a primeira observação, né? A gente precisa ser discípulo. E ter uma vida pessoal com Deus. Porque a principal ferramenta de discipular é o nosso relacionamento com Deus. Olha, gente, irmãos, há uns 10 anos, eu tenho tentado montar um projeto discipulador para a igreja. O que você pensar de livros sobre discipulado, eu já li ou conheço. Porque eu já debrucei tudo que foi material para tentar montar um projeto para a nossa igreja de discipulado. E eu aprendi uma coisa. Cada vida tem um contexto diferente. Não dá para montar um currículo para pessoa, para um grupo em especial. Porque cada um de nós tem uma experiência diferente. Cada um de nós vai viver algo diferente ou está vivendo algo diferente. E o discipulado é algo estabelecido na vida daquela pessoa que está vivendo ou na sua vida. O que você precisa de um relacionamento íntegro com Deus? Porque quando as pessoas forem te procurar, o seu relacionamento com Deus vai ser transpassado para aquela pessoa que está te procurando como discípulo. E aí você tem ferramentas que podem te ajudar a usar no discipulado. Mas não monte um currículo, não. Pelo menos eu não consegui. Hoje a gente tem a Bíblia do Discipulado, muitos aí têm, né? Aqui tem um currículo fantástico para discipulado. Mas poucas vezes eu consegui seguir uma sequência para discipular alguém, inclusive da Bíblia do Discipulado. Às vezes eu estou vivendo uma coisa com uma pessoa, de repente a pessoa está querendo ouvir outra coisa, aí eu vou lá em outro estudo da Bíblia do Discipulado, ou eu pego um livro, ou eu pego aquilo que Deus está falando no meu coração através dos devocionais e compartilho com a pessoa, e daqui a pouco a pessoa foi abençoada por causa daquilo, não é um currículo. Não são os 7 passos para um bom discipulado ou discipulador. Eu espero ter respondido, pastor. Ótimo, muito bom. Exatamente, estamos aprendendo. Mas alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma contribuição, uma colocação acerca desta temática, de como podemos acertar nesta ordem? Muito bom, pastor, esse estudo. Muito maravilhoso. A minha câmera tá um pouco ruim, a tela dele não tá boa, no meu celular. O irmão fez uma pergunta aí, falando sobre, no início, né? Sobre o discipulado. E eu recordei que o discipulado ele começou lá em João Batista, né? Quando João Batista pregou no deserto, né? O arrependimento, salvação. Então começou lá em João Batista já o discipulado, né? Os discípulos de João, né? E depois o próprio Jesus fez discípulos, né? Então, isso. E cada um de nós somos um discípulo, né? É o que Jesus diz, e de fazer discípulo, né? Isso. Então, é isso aí. Muito bom estudo, gostei, né? Que nós venhamos pôr em prática, né? Cada um de nós venhamos estar disposto, né? A evangelizar, a pregar o evangelho. Eu acredito o seguinte, que onde a gente está, onde a gente estivermos, nós somos discípulos, né? No meu trabalho, no ônibus. Eu estava internado mesmo no hospital e teve a oportunidade, eu
falei do amor de Deus para pessoas. Tinha um rapaz lá, inclusive, que ele levou 7 tiros, foi, gente? 7 tiros ele levou. Tava lá internado e a gente chegou a evangelizar ele, entendeu? Então, onde nós estivermos, nós somos discípulos. Para isso, o Senhor nos chamou, né? Então, muito bom e muito edificante o seu estudo. Muito bom, Zé Maria. Obrigado aí pela cooperação. O João Batista possivelmente tenha sido o primeiro discipulador, diríamos assim, né? Depois do Antigo Testamento. É interessante, mas no Antigo Testamento a gente tem mais discipuladores, né? A gente tem o próprio Moisés trabalhando com Josué, a gente tem Elias e Eliseu, a gente tem uma turma de discipuladores aí também no Antigo Testamento fantástica. Fantástico. E só para rapidinho, irmã Miriam, olha, os pais e casados, os pais, né? Os casados não, mas os pais em si, cuidado, porque alguns aqui sabem, eu acho que todos sabem, eu tenho 4 filhos, né? Vou colocar assim. E pegando a fala do Zé Maria, nós fazemos discípulos. Agora a questão é, estamos fazendo discípulos de quem? De Jesus? Porque especialmente os nossos filhos nos copiam. Você pode estar fazendo um discípulo seu e não de Jesus. Isso também serve para os discípulos que nós estamos pregando o evangelho. Nós podemos estar fazendo discípulos nossos, e isso é errado, porque Jesus quer que façamos os discípulos para ele. Só essa observação. Irmã Miriam. Não, é só corroborando com o que o pastor falou aí a respeito da impossibilidade de existir um cronograma, né, para o discipulado, é que havia aqui na igreja um casal bem jovem que a gente fazia um acompanhamento semanal com eles. Uhum. E a gente sempre, toda semana nós íamos ter um tempo com eles lá na casa deles, a gente sentava, e compartilhava muita coisa boa, foi um tempo bom. Ele hoje está com o Senhor. Mas o que a gente achava incrível é que a gente saía daqui com tudo montadinho, texto, um livro, alguma coisa. De repente chegava lá, eles estavam com um problemaço. Fecha o livro, encosta ali, muda tudo. Certo? E assim, o Senhor nos ajudava mesmo, e foi um tempo muito bom, muito edificante, né? Assim, mas era isso que acontecia muitas vezes, não foi assim uma vez ou outra, muitas vezes. A gente não fazia nada do que tinha programado. Uhum. Perfeito, é isso aí, o discipulado é isso, é vida, e quando é vida, e outra coisa é organismo, né? O organismo é algo que mexe, que naturalmente, às vezes a gente não consegue calcular o que vai acontecer, não está sob o nosso controle. Existem princípios básicos que a gente precisa trabalhar, né? Existe uma ferramenta, o pastor Valmir conhece, que é o Aroa, que são ferramentas para aconselhamento, né? Existem várias ferramentas que você pode utilizar, princípios básicos que você pode utilizar no processo de discipulado. E a gente depois pode até compartilhar com os amados. Mas é assim, é Cristo, é vida, é Espírito Santo, é organismo, né? Então, tem condições. Amém, graças a Deus. Mais alguma colocação, alguma pergunta? O tempo ainda está aberto, né? Mas é isso. Se não, então nós queremos que o pastor Alisson faça as suas considerações finais, concluindo aqui essa noite tão especial e desafiadora também ao nosso coração. Pastor, minhas considerações finais. Eu fui para participar do aniversário da Igreja Batista de Capim Macio, né? Estou morando aqui próximo à igreja. Sábado passado eu fui assim, estou conhecendo o pastor Wagner, né? E aí no sábado eu tive o privilégio de estar lá com eles.
quando eu cheguei lá, eu vi o tema. Então, o tema era Igreja Discipuladora. E eu fiquei, meu Deus, de novo, isso, o senhor tá insistindo comigo essa ideia, já tem 10 anos que eu vira e mexe. E o que me chamou a atenção, pastor, foi porque o pastor pregou em cima de Gênesis 1. Uma igreja discipuladora a partir de Gênesis 1. Foi muito impactante. Foi muito interessante. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte, pastor, se não me engano, pastor Rômulo, eu não sei se vocês conhecem. Eu não o conhecia, conheci lá. E aí eu quero compartilhar algo com vocês. O projeto do Senhor, do nosso Deus, é um projeto relacional. Deus, ele é um Deus relacional. Ele se relaciona entre si, Pai, Filho e Espírito Santo. Criou seres relacionais. Ele nos criou mulher. E Deus criou para que nós pudéssemos se relacionar com ele. Não é à toa que o pecado cobre ou interrompe esse relacionamento e Jesus morre e ressuscita para nós voltarmos a ter um relacionamento com ele. Então, nós somos seres relacionais criados por um Deus relacional e que quer se relacionar conosco. O discipulado é isso, é relacionamento, vida na vida. Que a nossa igreja, que a igreja do Senhor Jesus Cristo, aprenda e exerça o grande chamado, a grande ordem de Jesus. Que possamos fazer discípulos. Fazer discípulos. Muito obrigado. Que Deus multiplique a graça, né, as bênçãos sobre a vida desta igreja e que nós possamos estar nos aproximando, né, como igreja, como co-irmãs, cada vez mais. Brigadão, pastor Valmir, um amigão, né, a gente tem aprendido juntos e eu louvo a Deus também pela sua vida, viu? Louvo a Deus pela sua vida e da irmã Lúcia. Não fica com ciúme não, viu, irmã Lúcia? A senhora também. Obrigado, Amém, pessoal. graças Obrigado. a Deus. Então, Tá queremos certo, agradecer. pastor. Obrigada. Nós também amamos muito você e a Aninha. Queremos agradecer muito mesmo a alegria de podermos participar desse tempo com o pastor Alisson e também a todos os irmãos que nesta noite puderam participar. E logo que estivesse disponibilizado no nosso canal, você pode também compartilhar com pessoas esse tempo juntos. E queremos orar assim, encerrando essa noite especial. Queremos orar por você, orar por sua vida, para que essas palavras possam tocar o nosso coração e transformar nossas vidas. Vamos fazer uma oração final no nome de Jesus. Senhor Deus, nós te louvamos por esse tempo na presença do Senhor, refletindo sobre a ordenança que temos recebido do Senhor e também olhando ao exemplo de Jesus como exemplo principal. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor nos alegre o coração, motive a nossa alma, a nossa vida, para fazermos discípulos. A tua bênção por tua igreja aqui representada, a tua bênção, ó Deus, pela igreja que está espalhada em toda a terra, e que tenhamos uma noite de bênçãos, de paz também no descanso, e amanhã um dia especial que possamos viver para a glória do Senhor, também refletindo sobre essa temática durante esses dias. A tua bênção pelo pastor Alisson, pela igreja, a quem o Senhor confiou a missão de cuidar e pastorear. Tua bênção também por todas as congregações, por sua família, por Aninha, seus filhos, e que o Senhor possa abençoá-los e guardá-los. E pedimos a bênção do Senhor por todos os presentes. Que tenhamos a noite de paz, em nome de Jesus. Amém. Então, Deus abençoe a todos. Amém. Tenha uma noite de bênção, uma noite de paz Amém. e de descanso para todos. Amém. Boa noite. Deus abençoe, pessoal. Fiquem na Boa paz. noite. Boa noite, pastor Alisson. Um Até abraço. mais, meu querido outro. Boa noite a todos aí. Tudo tem Boa noite. Tchau, boa noite. cheia da tua